Que Deus abençoe, Isaac. Fica à vontade em nome de Jesus, tá bom? Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha. Assim, quem conhece a irmã Nádia sabe que ela tem uma frase que ela sempre fala quando ela vai na frente, que é: a noiva está linda. E realmente, hoje à noite, a noiva do Senhor está linda. A igreja dele está linda. A gente consegue sentir a presença de Deus a todo momento, em cada louvor que é entoado, em cada participação, a gente consegue perceber a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo neste lugar. Quando o pastor Jailson me chamou para trazer a mensagem, eu fiquei bastante alegre, porque eu não conhecia ainda esta igreja, eu não tinha tido a oportunidade ainda de visitar a Betel aqui. Eu com a minha irmã Nicole estamos congregando na Betel sede, mas a gente sempre que tem a oportunidade vai para as outras Betels também para conhecer cada irmão, porque nós somos uma família, na verdade. Somos uma família que Deus criou e reuniu para estar em comunhão. Então, eu fiquei muito maravilhado quando o pastor Jailson me chamou. Ele já tinha me chamado várias outras vezes, mas nunca tínhamos conseguido marcar um dia. Mas, graças a Deus, conseguimos marcar para o dia de hoje. Irmãos, o texto que o Senhor colocou em meu coração para nós pensarmos um pouco nessa noite, está lá em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Mateus capítulo 13, 45 e 46. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Irmãos, nós sabemos que aqui na terra existem diversas pedras preciosas. A gente tem o diamante, a gente tem a esmeralda, o rubi, tem aquelas pedras também que são semi-preciosas, como o jaspe, o ônix, tem também aquelas pedras de menos valor, mas cada uma tem um valor específico. Mas o que eu queria falar hoje é sobre uma pérola que Jesus traz nessa parábola. Uma pérola que certo vendedor, percebendo o valor que essa pérola tem, vende tudo o que tem e a compra. Mas o que representa essa pérola? O que será que representa esta pérola na parábola de Jesus? Quando Jesus fala dessa pérola, ele está falando exatamente dele mesmo, de Jesus. Daquele que encontra Jesus, percebe o valor que Jesus tem e deixa para trás tudo o que tem para seguir a esse mestre, para seguir a esse Senhor, para tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E por que essa pérola representaria Jesus? Primeiro, porque assim como naquela época, hoje, possuindo tudo, todos os bens possíveis, se não tivermos Jesus, não temos nada. Ainda que alguém tenha todos os bens do mundo, todo o poder imaginável, mas não tem nada se não tiver a Cristo. Essa vida que a gente tem aqui, ela passa, se a gente for comparar com a eternidade, que é o infinito, isso aqui não é nem um fio de cabelo, que a gente passa aqui. Apesar das dificuldades, de tudo que a gente possa ter, tudo que a gente possa conquistar, o que a gente deve buscar sempre é o bem, ou assim, a glória que nós teremos na vida eterna, na vida lá no céu, aquela vida que Jesus nos promete, que é muito maior do que essa vida que a gente tem aqui na terra. Hoje, como ontem, se nós não tivermos nada, mas tivermos a Jesus, nós temos tudo. Se nós não tivermos nada, se tivermos a Jesus, nós temos tudo. E atualmente, continua se encontrando valiosíssimas pedras preciosas.
A gente ouve sempre falar de alguma pérola que foi encontrada, alguma jazida que foi minerada e saiu alguma pérola que tem grande valor. E não tem muito tempo, em certo jornal, foi comentado sobre um pedaço de diamante que havia sido encontrado. E aí esse jornal falava que esse pedaço de diamante tinha o formato parecido com o de um ovo, só que quebrado, com algumas imperfeições. Mas era do tamanho de um ovo. E aí eu pergunto para vocês, se algum de nós encontrasse esse pedaço de diamante na rua, o que será que faria? Será que reconheceria que ali era um diamante? Porque, pelo que o jornal fala, parecia como se fosse um pedaço de gelo quebrado que estava ali no chão. Ou um pedaço de vidro quebrado. Se eu encontrasse, eu provavelmente não pegaria. No máximo pegaria, mas deixaria guardado na estante ali como uma recordação, como algo que eu achei bonito. Talvez algum jovem passasse, desse ali um chute pensando que era uma bola. Mas o que a gente tem que entender é que se nós não conhecermos, quando a gente não conhece da matéria, nós não damos o devido valor. E infelizmente, irmãos, da mesma forma acontece hoje em dia com relação a essa pérola que é Cristo. Muitos, por não conhecerem da matéria, por não conhecerem a Cristo, zombam daqueles que o servem, criticam aqueles que o servem. Nossa, mas esse irmão, ele não vai para festa mais nenhuma porque ele tem que estar na igreja? Nossa, você viu a roupa que ele veste agora? Você viu que ele não fala mais nada, nenhum palavrão ele fala mais? Como é que ele se diverte? Como é que será que ele vive desse jeito? Como é que sobrevive desse jeito? Não entendem da matéria e passam a criticar, passam a rir daquele que está servindo ao Senhor. Se alguém encontrasse essa pedra no chão e dissesse que queria vender tudo que tem, o que será que a gente ia falar? Tá doido? Enlouqueceu? Vai vender tudo que tem para comprar essa pedra aqui que está no chão, esse pedaço de vidro no chão? Não saberia que ele estaria fazendo a maior troca da vida dele, vendendo tudo que tinha para pegar aquela pérola, aquele diamante que valia muito mais do que tudo o que ele poderia ter. Então, irmãos, isso acontece no dia de hoje. Aquele que serve ao Senhor, ele não é entendido por aqueles que estão lá fora. Irmãos, o ponto principal dessa parábola é quando ele fala que aquele senhor, aquele comerciante, ele vendeu tudo o que ele tinha para estar com Cristo. Irmãos, quando nós vamos até o Senhor, quando nós nos tornamos cristãos, nos tornamos servos de Cristo, muitas dificuldades surgem, muitos desafios surgem, mas nós devemos deixar tudo para trás, tudo que nos impede de estar na casa do Senhor, porque mais importante é a nossa salvação, mais importante é servir a Deus. Tem uma história que meu pai sempre conta, que era de um senhor que ele tinha um pote de balas na mão. E aí ele se aproxima de um sobrinho dele, e esse sobrinho, ele estava brincando com bolinhas de gude. Estava brincando ali com as bolinhas de gude, e aí esse senhor vai, se aproxima e fala: olha, toma aqui, pega aqui um desses bombons que estão aqui nessa jarra. E aí esse sobrinho, com a mão cheia de bolinhas, vai lá e tenta pegar aquele bombom que está ali guardado. Só que ele não consegue, porque a mão dele está cheia de bolinhas de gude. E aí aquele senhor fala: primeiro você vai ter que soltar as bolinhas de gude para conseguir pegar esse bombom. E aquele sobrinho não entende. Ele não quer soltar aquelas bolinhas para pegar aquele bombom. Da mesma forma também, muitos hoje em dia preferem reter bens, reter status, reter posições que tem muitas vezes na sociedade, naquele local em que vivem, ao invés de estar na presença do Senhor. Ao invés muitas vezes de abdicar dessas coisas, deixar essas coisas para estar na casa do Senhor. E a gente sabe que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele contempla o nosso coração.
O nome do grupo que está aniversariando é Filhos da Promessa. E nós também somos esses filhos da promessa. Mas para que a gente consiga chegar na promessa, para que a gente consiga realmente obter aquilo que Deus promete para cada um de nós, nós precisamos deixar aquilo que nos impede de estar na presença dele. Nós devemos renunciar principalmente ao pecado. O pecado, Satanás, ele não é alguém que não é inteligente. Muito pelo contrário. Ele faz com que o pecado se torne algo prazeroso. O pecado se torna algo que nos chama a atenção. A gente vai e pratica aquele pecado e, no momento, é algo muito bom. Mas depois é que vem o arrependimento, depois é que vem a tristeza. Mas enquanto nós estamos praticando aquele pecado, aquele momento ali é um momento ótimo, é um momento de tranquilidade, é um momento de alegria. E muitas vezes isso se torna um ciclo vicioso na vida da pessoa. A pessoa, ela tem aquele pecado ali que ela pratica sempre. Aí quando é no domingo, ela se arrepende, vai na igreja, aí sai da igreja, durante a semana, pratica o mesmo pecado. Comete aquela mesma falha da qual havia se arrependido, da qual havia falado, eu não irei cometer mais, da qual havia dito a Deus, eu já me libertei desse pecado, dessa falha, já deixei para trás isso, mas vai e torna a cometer. Não consegue se desvencilhar, se libertar daquilo que o está atrasando. A Bíblia, em Mateus capítulo 19, dos versos 16 ao 22, fala sobre um jovem rico. E ela fala que esse jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem aqui que é mencionado nessa parábola, ele era um jovem que ele tinha inquietudes religiosas. Ele desejava estar ali seguindo a Cristo. Ele desejava aquele tesouro que Jesus prometia, a vida eterna. E aí ele se aproxima de Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para ter isso? E aí o primeiro que Jesus fala é: siga os mandamentos. Em outras palavras, siga aquilo que a palavra ordena. Evite os maus caminhos. Evite uma vida pecaminosa. E aquele jovem fala: não, mas isso eu já faço. Isso aí já está enraizado em mim. Eu não tenho mais nada disso para corrigir. Já está tudo certo. Aí Jesus vai e completa: então só falta uma coisa para que você seja perfeito. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. E aqui fala que esse jovem voltou para casa triste. Voltou para casa mais triste do que havia chegado ali para falar com Jesus. Infelizmente, ele não percebeu a importância da matéria. Ele não conhecia da importância que tinha aquilo que Jesus tinha sugerido que ele fizesse. Ele não entendeu que mais importante do que qualquer propriedade que ele tivesse era estar com Deus. Era a paz que só Deus pode dar, era a alegria que só Deus pode dar, era a vida que só Deus poderia dar. E ele saiu dali triste.
apesar de sentir carinho, de sentir apreço por Jesus, mas ele não entendeu que era necessário que ele deixasse para trás tudo aquilo que ele tinha anteriormente para estar com Cristo. Irmãos, às vezes, quando a gente fala de pressões para estar seguindo a Deus, nós muitas vezes não precisamos nem ir muito longe. Por vezes, esses obstáculos aparecem em nossas próprias famílias, em nosso próprio lar. E também na Bíblia nós vemos isso sendo descrito. Lá em Mateus capítulo 10, versículos 36 a 39. Novamente falando sobre deixar para trás. Diz a palavra do Senhor nesse texto: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui Deus está falando que por mais que nós amemos e devemos amar nosso pai, nossa mãe, nossa família, nossos irmãos, porque é mandamento do Senhor que nós amemos uns aos outros, que nós honremos ao nosso pai, honremos a nossa mãe, mas nós não podemos de modo nenhum deixar que isso se torne empecilho, se torne obstáculo para que nós estejamos na presença de Deus, para que nós estejamos na casa do Senhor. A verdade que nós cremos e que é pregada por Jesus, ela sempre foi impopular. Desde a época de Jesus, quando ele estava ali falando sobre a verdade, ele já era perseguido, ele já era humilhado. Tanto é que quando ele chegava em uma cidade, ele falava um pouco e já tinha que ir para outra cidade, porque senão ele poderia ser preso, ele poderia ser ali machucado, porque ele era perseguido por aquilo que ele falava. Ele trazia uma mensagem de paz, trazia uma mensagem de amor, trazia uma mensagem de união, e mesmo assim, ele era perseguido na sua época. E ainda hoje, a verdade, ela continua, infelizmente, sendo também impopular. Quando nós nos achegamos para falar muitas vezes a algum amigo, a algum parente, às vezes até na nossa própria casa, para o nosso pai, para a nossa mãe, para falar sobre Cristo, muitas vezes nós somos perseguidos, somos humilhados, somos criticados, mas isso não pode nos impedir de falar dessa palavra, de falar desse evangelho, de pregar esse evangelho aonde quer que nós formos, seja no trabalho, seja na universidade, na escola, até para o nosso vizinho, na mercearia, quando a gente for comprar aquele pão, quando for comprar o arroz, o feijão, tá ali no caixa, falar de Deus aonde quer que nós estejamos, na fila, aonde quer que nós formos, falar de Deus, não importando o que o mundo irá dizer, não importando o que o mundo irá falar, não importando o que nós iremos passar, porque nós sabemos que fiel é aquele que está conosco. E a Bíblia fala também, ainda sobre esse contexto de família, que muitas vezes não a entende a matéria, em Mateus capítulo 10, versos 1 a 22, fala sobre um cego. Eu não vou ler o texto todo porque é um texto um pouco longo, mas para resumir, a Bíblia fala que Jesus estava caminhando nas suas caminhadas comuns e ele encontrou um cego de nascença. E aí, existe lá o relato, Jesus fala ali com os seus discípulos, fala com aquele cego e termina curando aquele cego de nascença. E a Bíblia fala, lá já no final desse texto, que os judeus, eles não acreditaram que aquele rapaz era cego de nascença. Quando eles viram aquele rapaz ali enxergando tudo, talvez enxergando até melhor do que eles, que enxergavam a vida inteira, sem óculos, sem lente, sem nada, enxergando ali perfeitamente, eles falaram, não, esse rapaz aqui não é cego, ele nunca foi cego, não tem como, não tem lógica. E aí eles chamam a família daquele rapaz para
realmente entender se aquele homem era cego ou não, se havia sido cego ou não. E vejamos a resposta da família, lá em Mateus 10, versículos 20 a 22. Amém. Eu acho que eu anotei o versículo errado, mas a família, para resumir, ela fala o seguinte: realmente, ele é nosso filho, ele era cego, mas eu não sei quem o curou, não sei como ele voltou a enxergar. Aqueles judeus, eles perguntaram: como é que ele era cego e agora consegue ver? Como é que ele era cego e agora consegue enxergar? E aí a família fala: olha, ele era realmente cego, mas eu não sei quem foi que o curou. Eles não reconheceram a verdade. Eles não reconheceram que era Cristo que havia o curado. Mas por que que eles fizeram isso? Porque se alguém naquela época falasse sobre Jesus, se alguém falasse que Jesus fazia milagres, que Jesus era o Filho de Deus, perdia alguns privilégios. Perdia, por exemplo, o direito de estar no Sinédrio, que poderia se dizer que é como se fosse a igreja. Perdia o direito de estar na igreja. Então aquela família, ela não falou toda a verdade. Ela falou, realmente ele era cego e está conseguindo ver. E eles sabiam, porque certamente aquele filho deles teria falado para eles: olha, foi Jesus que me curou. Mas eles falaram: nós não sabemos como agora ele consegue enxergar. Segundo a lei, quem falasse de Jesus, primeiro, perdia o lugar no Sinédrio. Segundo, os pais deveriam expulsar aquela pessoa de casa. Então ela perdia tudo o que ela tinha, até mesmo em casa ali. O que ela tinha em casa ela perdia, porque não tinha como mais viver naquele lugar. Ninguém poderia hospedá-la. Então, mesmo que alguém se compadecesse dessa pessoa, se desse ali moradia para essa pessoa, era perigoso acontecer a mesma coisa com aquela pessoa que deu moradia, aquela pessoa que deu hospedagem a essa pessoa que tinha sido desprezada na comunidade, e nem sequer podiam dar a essa pessoa um prato de comida. Ela tinha que viver mendigando, tinha que viver comendo das migalhas que caíam da mesa. Tinha que viver uma vida à margem da sociedade, simplesmente porque havia dito uma verdade. Havia dito que Jesus é o único e suficiente Salvador. Havia dito que Jesus o curara. Havia dito que Jesus o salvara. Havia dito que Jesus tinha dado a ele paz, paz incondicional, paz que a gente não encontra lá fora. E essa pessoa era desprezada. Mas graças a Deus, houveram muitos que, apesar dessas dificuldades, que eram maiores do que as que a gente tem hoje em dia, não abdicaram do Evangelho, não se distanciaram da verdade, mas perseveraram na verdade, perseveraram no seguir a Cristo, e por isso hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor. Por isso hoje nós podemos abrir essa Bíblia e ler, porque houveram alguns lá atrás que ouviram da parte do Senhor e escreveram isso que a gente está aqui lendo. Houveram alguns que, apesar das dificuldades, apesar de morrerem falando do Evangelho, serem mortos falando do Evangelho, mas não negaram a Cristo. Paulo, Pedro, João, tantos que morreram porque pregavam o Evangelho, mas não negaram o Evangelho. E a ideia de renúncia, como a gente falou no início, de vender tudo o que tem, de deixar tudo o que tem para trás, ela também foi explicada por Jesus com as palavras de Lucas. Lá em Lucas capítulo 9, em 3 versículos, do 23 ao 25. Fala o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se
ou a causar dano a si mesmo. Percebam, o primeiro que Jesus fala que nós devemos fazer é negar a nós mesmos, negar a quem nós somos. Eu estava assistindo uma série evangélica, alguns devem conhecer talvez The Chosen, fala um pouco sobre a vida de Jesus. E aí nessa série existe um episódio que Jesus está falando com um fariseu. E esse fariseu, ele estava buscando ali o Senhor para entender como é que ele poderia servir a Deus. Ele havia ouvido tudo que Jesus falava, ele havia lido ali na palavra que realmente tudo aquilo que Jesus falava estava de acordo com a palavra, e ele pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para segui-lo? E aí Jesus fala: primeiro, você vai ter que abdicar desse seu lugar que você tem como fariseu. Os fariseus, eles eram os líderes religiosos da época de Jesus. E não era todo mundo que poderia ser fariseu. Os fariseus, eles eram aqueles que tinham maior conhecimento da palavra, maior conhecimento das escrituras, das leis, dos mandamentos. Então era um cargo que alguém tinha elevado. E esse que estava nesse episódio, ele era o líder dos fariseus. E Jesus fala: primeiro você vai ter que deixar esse seu lugar para me seguir. E aí ele fala: mas como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter que deixar de ser quem eu sou? Eu vou ter que deixar tudo que eu tenho? E aí nesse episódio ele não segue a Cristo. Percebam, ele primeiro pensou no que ele era, ao invés de pensar naquilo que Jesus era, naquilo que Jesus representava. Ele colocou em primeiro lugar aquele cargo que ele tinha, ao invés de colocar a Deus, ao invés de colocar a Cristo, ao invés de colocar a vida que Jesus promete. E ele saiu dali pensando que havia economizado, deixou de perder, entre aspas, aquele cargo que ele tinha, mas perdeu muito mais. E segundo os pais da igreja, aqueles que escreveram a palavra, deixar a Cristo significa estar disposto a suportar oposições. Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós teremos que suportar oposições, teremos que aceitar a carga de ser fiel a Cristo. Jesus falou aqui nesse texto que a gente leu: tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Suporte esta carga, mas nós sabemos que o fardo de Deus, ele é um fardo leve. O fardo do mundo, as prisões do mundo, elas são pesadas. Muitas vezes quando a gente está aqui parecem ser leves, mas quando a gente morre é que a gente percebe o peso delas, o peso dos grilhões. Mas o fardo de Cristo, ele é um fardo leve, porque nós temos a confiança de que quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta cada dia é Cristo. Apesar das dificuldades, dos problemas, das dificuldades, quem nos sustenta a cada dia é Cristo. Por isso que nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui o Senhor não deixou faltar nada em nossa casa, não deixou faltar nada em nossa vida, não nos deixou faltar a vida, a paz, a segurança, a saúde, o alimento diário, não nos deixou faltar a vida, o respirar, o acordar a cada manhã e ter um novo dia, ter uma nova oportunidade de estar na casa de Deus, de estar na presença do Senhor, de estar ouvindo o Senhor e de falar também com o Senhor. Estar disposto a suportar as lutas, sabendo que é um privilégio que nós podemos resisti-las. É um privilégio da nossa parte resistir às lutas, resistir ao diabo. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos, para nós é um privilégio, porque a cada luta que a gente passa, a cada provação que a gente passa, a cada tentação
em que nós não caímos, nós somos cada dia mais cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito da promessa de Deus. Irmãos, infelizmente, ou talvez felizmente, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós somos cheios de Deus, maiores são as dificuldades, maiores são as lutas. Engana-se quem pensa que é o contrário. Mas isso tem uma explicação. Porque Deus fala que nós não somos provados além das nossas capacidades, além daquilo que nós podemos suportar. Nós não somos provados além das nossas forças. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais somos cheios do Espírito Santo, mais nós somos fortalecidos, mais nós somos renovados. Então as provações, as dificuldades, elas tendem também a ser maiores. Mas nós devemos saber sempre que por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os obstáculos que tentam nos impedir de estar na casa do Senhor, maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que vive em nós, que habita em nós, do que aquele que tenta nos impedir de estar na casa de Deus, do que aquilo que tenta nos afastar de Cristo, do que aquela tristeza que vem quando a gente quer ir para a casa de Deus, aquela ansiedade que vem quando a gente pensa em estar na casa de Deus, aquela dor que aparece quando a gente pensa, eu quero ir para a casa de Deus, a gente não consegue nem caminhar direito com aquela dor, com aquela dificuldade, mas maior do que aquele que está lá no mundo, é aquele que está em nós. Então nós devemos perseverar, custe o que custar. E existe uma história que se fala da época da Guerra Civil lá nos Estados Unidos, que existia naquele local um local elevado, em que uma bateria do inimigo, das forças inimigas, se organizaram para atacar certo local. E aí ninguém conseguia alcançar, porque era um local elevado, e aquela bateria de foguetes conseguia atacar aquele local com bastante facilidade. Primeiro, por ser um local alto, era mais fácil de acertar aqueles que estavam lá embaixo, e também era difícil para que alguém conseguisse chegar naquele local e destruir aquela bateria. E aí certo general, observando esse fato, chamou um de seus capitães e falou, olha, eu preciso que você junte uma força e vá naquele local para destruir aquela bateria de mísseis, para que a gente consiga vencer essa guerra. E aí aquele capitão que foi chamado pelo general, ele falou, muito bem, eu farei tudo o que for possível. E aí saiu e foi marchando. E aí ele ia marchando e o general falou, ei, volta aqui. E aí repetiu, olha, eu preciso, você está entendendo? Eu preciso que você junte um grupo e vá lá destruir aquela bateria que está naquele monte. E aí aquele capitão falou novamente, muito bem, meu senhor, eu vou fazer o que o senhor manda. Farei o que for possível para alcançar aquilo que o senhor está me ordenando. E saiu. E foi marchando. Quando estava saindo, o general chamou novamente, ei, volta aqui. Volta aqui. E falou, olha, eu vou falar por mais uma vez. Eu preciso que você suba naquele monte e destrua aquela artilharia do inimigo. Mas eu quero que você me responda, sim, general, eu darei a minha vida para essa vitória. E aí aquele capitão falou, sim, eu darei a minha vida para essa vitória. E aí ele saiu, juntou o grupo e conquistou a vitória naquela batalha. Da mesma forma, Deus espera de nós que nós sejamos firmes na palavra, firmes, perseverantes em nossa caminhada cristã, perseverantes em nosso caminho até a vida eterna, até a vida com Deus, até alcançarmos a promessa que Deus faz para cada um de nós. Nós não podemos ir à igreja se der. Eu vou fazer o possível para ir para a igreja, mas não consegui ir, tudo bem, eu vou outro dia. Aí no outro dia chega, eita, não vou conseguir hoje de novo. Outro dia eu vou. Mas se der, se for possível, eu vou
para a igreja. Se for possível, eu vou orar. Se for possível, eu vou ali para louvar com aquele grupo que louva tão lindamente. E são tantos grupos que tem aqui nessa igreja, né? Cada um mais lindo que o outro, desde os pequenos até os adultos, os jovens, os adolescentes estão aí louvando. Mas se der eu vou, se não der também, Deus sabe, né? Deus sabe. E realmente Deus sabe. Ele sabe até que ponto nós estamos indo ao nosso limite, ou até que ponto nós estamos indo só até a metade. Até que ponto nós estamos realmente usando todas as nossas capacidades, ou até que ponto nós estamos usando só uma parte daquilo que Deus nos deu. Até que ponto nós estamos realmente usando todos os talentos que Deus nos deu, ou estamos escondendo aquele talento com medo de perder, com medo de alguém levar, de investir aquele talento e sumir, perder aquilo que a gente tem. Deus realmente sabe, e Ele espera de nós que nós sejamos firmes em nossa palavra, firmes em nossa caminhada, firmes a cada dia, de modo que nós possamos servir ao Senhor com tudo o que nós temos, com o que de melhor nós temos, seja a nossa voz, seja com a oração, seja com uma palavra que nós podemos dar para aquele que está ao nosso lado, para aquele vizinho que está passando por uma dificuldade, seja uma palavra de poder, de cura que a gente pode dar para alguém que está necessitado. Com o que de melhor nós temos, nós precisamos servir ao Senhor. E aí, se a gente pudesse dar um título para essa mensagem de hoje, nós poderíamos dizer 180 milhões por uma pérola. Nós começamos falando aqui sobre uma pérola, e alguém que vende tudo que tem para comprar esta pérola. E alguns anos antes de estourar a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, no Japão estavam ocorrendo uma série de palestras bíblicas, palestras sobre a Bíblia. E aí conta uma certa história que existia uma moça da alta sociedade que foi para uma dessas palestras, ouviu falar sobre a Bíblia, leu aquilo ali que ela tinha recebido, aquela Bíblia que ela tinha recebido, e entendeu que aquilo ali que ela estava lendo era a verdade. E ela era, irmãos, de uma religião chamada Shintoísmo. Não sei se muitos aqui conhecem, é uma religião que adora a deuses, a espíritos. E ela era dessa religião, mas quando ela ouviu falar da palavra de Deus, quando ela leu da palavra de Deus, quando ela conheceu da verdade, ela se afastou daquela religião. Só que quando ela chegou em casa, que ela falou para os pais que ela estava agora servindo a Deus, servindo ao único Deus, crendo em uma única palavra, os pais não conseguiram entender. Mas o que o pessoal vai falar? Nós somos aqui da alta sociedade. Todos que são da alta sociedade aqui nesse local servem a essa religião, são dessa religião. O que eles vão falar quando souberem que você se desviou desse caminho? Você se desviou dessa religião. E aí ela começou a perder alguns privilégios que ela tinha em casa. Começou a perder algumas oportunidades que ela tinha. Oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo. Ela começou a perder oportunidades que ela tinha, porque ela escolheu servir a Cristo. Até que em certo ponto, já ela crescida, os pais falaram: olha, se você não se arrepender, se você não voltar para o shintoísmo, pode fazer as malas e sair, porque a gente não quer você mais morando aqui conosco. E aí ela, triste, mas feliz, sabendo que maior era aquele que estava com ela, foi lá, arrumou as malas. E aí, enquanto ela arrumava as malas, ela cantava aquele hino: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E aí ela cantava aquele hino, arrumando as malas. E aí o pai falou: olha, pode pegar as malas e levar para o carro. Ela que antes tinha servos ali para carregar tudo que era dela, para carregar as bolsas dela, para vestir, para escolher qual era a roupa que ela ia usar.
Agora ela ia ter que carregar a mala para ir até o carro. Pegue a mala e vá até o carro. E aí ela saiu ali, ela não tinha emprego nenhum, só que ela sabia falar vários idiomas. Sabia falar japonês, sabia falar inglês, coreano. E ela pensou o seguinte: então eu vou usar isso para me sustentar. Vou começar a ensinar isso a outras pessoas para conseguir realmente me sustentar, conseguir sobreviver. E ela foi sobrevivendo, vivendo, mas permanecendo fiel nos caminhos do Senhor. E aí, passado algum tempo, passado alguns anos, o pai dela chega em um carro na casa dela. E aí fala: olha, filha, desde que você saiu, nossa casa está mais triste. A sua mãe, ela está mais triste. Nós não conseguimos mais nos alegrar sem a sua presença. Mas olha, vamos fazer o seguinte: você volta para casa, você permanece com essa sua religião, permanece aí com esse seu Cristo. Só te peço uma coisa: quando eu morrer, eu peço que você acenda uma vela e ore pelo meu espírito. E aí ela falou: mas pai, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu poderia acender uma vela e orar pelo seu espírito? No shintoísmo, os espíritos daqueles que morrem são tidos como deuses, são adorados como deuses, são servidos como deuses. Então quando alguém morre, acende-se uma vela e adora-se aquele espírito daquele que morreu. Então ela falou: mas se a Bíblia fala que eu só posso servir a Deus, só posso adorar a Deus, isso que o Senhor está falando, infelizmente eu não posso fazer. Aí o pai falou: não, mas para estar em casa, pelo menos isso você tem que prometer. E ela falou: não, eu não posso prometer. Primeiro, porque se eu fizesse, eu estaria desobedecendo a Deus. E segundo, porque se eu prometesse e depois não fizesse, que é talvez o que aconteceria, eu estaria mentindo para o Senhor e também estaria pecando da mesma forma. E aquele pai falou: não, então, já que você não quer nada, eu vou adotar uma filha e vou cuidar dessa filha, vou ter a alegria com essa filha e você vai ficar aí com esse seu Deus. E ela ficou lá, e ela permaneceu nos caminhos do Senhor, e a cada dia ela tinha mais e mais da presença de Deus. E com aquelas aulas que ela dava, ela começou a usar a Bíblia para ensinar. Ela, ao invés de ela dar frases aleatórias para as pessoas aprenderem aquelas línguas, ela utilizou da Bíblia, ela utilizou versículos da Bíblia para ensinar inglês, ensinar japonês, ensinar coreano. Então as pessoas iam para aprender com ela a falar aquela língua e acabava também, em contrapartida, aprendendo sobre a palavra de Deus. E ela foi cada dia mais ganhando almas dessa forma, perseverando, apesar de ter perdido tudo que ela tinha ali de bem material, mas ela perseverou, ela permaneceu firme naquela promessa, sabendo que não importava o que ela perdesse, ela tinha uma bênção maior, uma promessa maior de Deus para a vida dela. E é interessante porque essa mensagem Deus colocou em meu coração já há alguns dias. E ontem nós tivemos um culto lá na Betel, um culto dos jovens, e foi um pastor convidado para pregar. E esse pastor contou uma história muito parecida com essa. Esse pastor, ele era adotado, ele era órfão de pai e mãe, era adotado. A mãe era espírita e o pai era da religião da Umbanda. E ele tinha crescido desde criança naquele meio, só que quando ele cresceu, um dos tios dele se converteu a Cristo e também, levando-o para a igreja, ele se converteu com apenas 12 anos. E aí, quando os pais souberam, ele também passou por diversas dificuldades. Ele fala que os pais, ele ainda criança, os pais falavam: olha, você escolhe ou o jantar ou a igreja. Ou você janta ou você vai para a igreja. E ele escolhia estar na igreja. Mesmo criança, ele já tinha esse discernimento de saber, de entender da matéria. E aí ele foi crescendo, passaram-se os anos, 10 anos, até que aconteceu
certo fato e aqueles familiares perceberam a presença de Deus na vida dele. Deus agiu na vida do pai dele, daquele pai adotivo, e para a glória de Deus, esse pai adotivo e essa mãe adotiva se converteram e hoje também são pastores. Os irmãos dele, ele tem irmãos que são pastores. A família toda dele é uma família temente ao Senhor. Mas por quê? Porque ele perseverou. Porque ele serviu de exemplo para aqueles que estavam na casa dele. Mesmo criança, mesmo deixando de se alimentar, ele não trocou a presença na casa de Deus por um simples prato de comida. E aquele exemplo deu frutos 10 anos depois. A gente pensa às vezes que nós vamos falar para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, e eles vão seguir a Cristo de imediato. Assim que a gente falar, é uma mensagem tão linda, é uma mensagem tão preciosa. Se eu falar para meu irmão, ele vai entender certamente e vai seguir a Deus. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não é assim. Muitas vezes demora para que aquela mensagem encontre terreno, encontre solo fértil para crescer e se tornar uma árvore no coração daquele que a gente está falando de Deus. E a gente pensa que vai ser rápido, mas não, pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas nós devemos perseverar, devemos ser firmes nessa promessa, firmes em servir a Cristo. E talvez essa seja a história de alguns que estão aqui nessa noite, que têm dificuldades em casa, que passam por dificuldades para vir para a igreja, do jovem, da criança ao adulto. Muitas vezes só você é evangélico em casa, só você serve a Cristo em sua casa, e você ora, e você fala da palavra de Deus, e você pede ao Senhor: Senhor, eu quero dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você fala, e você declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você às vezes não consegue perceber que esse caminho, essa caminhada, ela é longa, ela é uma caminhada de passos. Para que a gente consiga chegar até o final de um caminho, nós precisamos dar passos. Não temos como de um minuto para o outro sair daqui e chegar até aquele portão. Nós temos que dar um passo de cada vez. Um passo, outro passo, terceiro passo, até que a gente chegue naquele local em que a gente espera chegar. Então, quando a gente fala de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão na nossa casa, para nossos amigos, colegas de trabalho, quando a gente convida para estar na casa de Deus, e essa pessoa, esse amigo, ri da gente, zomba da gente, critica a gente, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar que isso impeça de permanecer falando de Cristo, permanecer dando o exemplo, permanecer firmes na promessa, permanecer em uma vida de santidade e de unção. Então nós precisamos entender nessa noite que nós devemos deixar tudo que nós tínhamos para trás, se for necessário, para estar na casa de Deus. Deixar o poder que a gente pensa que tem, o lugar na sociedade que a gente pensa que tem, um cargo que a gente pensa que é o maior cargo que a gente vai alcançar na nossa vida. Se isso nos impede de estar na casa do Senhor, nós devemos deixar para trás, vender isso e comprar a pérola mais valiosa, que é Cristo. Fazer a melhor troca da nossa vida, vender tudo o que nós temos para estar na casa de Deus. Amém? Que nós entendamos essa mensagem nessa noite, que nós realmente guardemos esta palavra em nosso coração, que nós possamos perseverar no caminho de Deus e principalmente falar desse caminho, falar desse Deus, falar desse Jesus para aqueles que estão lá fora. Quantos ainda não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus? A gente acha difícil, né? Mas existe muita gente que ainda não conhece, que ainda não entende verdadeiramente quem é Cristo.
conhece talvez de ouvir falar, tem uma visão distorcida de Jesus, conhece Jesus, mas muitos falam: ah, esse aí é um mentiroso que existiu, ah, esse daí era uma pessoa que tinha uma fala bonita e muitas vezes as pessoas seguem a ele. Tem pessoas que acreditam nisso, que desde pequeno cresceram ouvindo isso e permanecem perpetuando essa mesma mensagem. Mas nós temos que servir a Deus e servir para quebrar esta linha, quebrar esta mensagem, falar da verdade, daquela verdade que nos constrange, daquela verdade que nos dá paz, paz que lugar nenhum no mundo poderia dar. Então que nós realmente deixemos tudo para trás para estar com o Senhor. Amém? Glória a Deus.